Senhores vereadores, havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de julho de 2018. Vamos à execução do hino nacional. Vereadores, estão abertas as inscrições para falar no pequeno expediente. Senhora secretária, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 25 de julho de 2018. No dia 25 de julho do ano de 2018, às 9h05, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabeleiro Martins, 950, São Raimundo, nesta capital estado do Amazonas, presidida pelo vereador Ilke Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade, e eventualmente pelo vereador Reis do Castelo Branco Maués, do PTB, o Wallace Fernandes, do POD, Everton Assis, do DEM, André Luiz Siqueira, do PTC, secretariada pela vereadora Glória Carrati, do PRP, presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe de Souza, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino e Rosinaldo Ferreira da Silva, do PHS, Rosivaldo Oliveira Cordovil, do POD, Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred William Mota e Joana Dark, do PR, Robson da Silva, do DEM, Marcelo Augusto Corrêa, Carlos Renê,
do PSB, Luiz Irã Nicolau. Gilmar de Oliveira Nascimento, do PSD. Dallas Vanderlei, do MDB. Marco Antônio de Souza. Daniel Amaral de Vasconcelos, do PMN. Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB. Gilvandro Mota, do PTC. Davi Valente Reis, François Vieira, do PV. Álvaro Campelo, do PP. Cícero Custódio, do PT. Gilberto Borges Júnior, do PDT. Jaildo de Oliveira, do PCdoB. Elisandro Amorim Bessa, do SD. Licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT. William Alexandre Abreu, do PMN. Gedeão Amorim, do PMDB. Na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Justificada a ausência dos vereadores João Luiz, do PRB, conforme memorando 068/2018, Isaac Tayá, do PSDC, conforme memorando número 042/2018, e Mauro Teixeira, do POD, de acordo com o memorando número 068/2018, senhor presidente. Temos inscrito para falar no pequeno expediente vereador Wallace Oliveira, vereador Daniel Vasconcelos, vereador Sassá da Constituição Civil, vereador Fred Mota, vereador Cláudio Proença, vereador Mauro Teixeira, vereador Bessa, vereador Coronel Gilvando, vereador Gelson Silva, vereador Plínio Valério, vereadora Jaqueline, vereador Elias Emanuel. Mais algum vereador? Vereadora Joana Dark. Após a fala do primeiro orador, estarão encerradas as inscrições para falar no primeiro expediente. Primeiro orador, vereador Wallace Oliveira. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, local TV. Primeiro orador do pequeno expediente, vereador Wallace Oliveira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores, todos que nos assistem nessa manhã através do Facebook, do nosso Facebook pessoal do vereador Wallace Oliveira, muito bom dia. Desejo a todos os assessores, todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Manaus uma excelente semana, uma semana de vitórias, de conquistas e uma semana na presença do eterno nosso Senhor e Salvador. Senhor presidente, eu quero trazer a esta casa a minha alegria nesta manhã com um fato que para nós tem que ser celebrado, comemorado e verdadeiramente divulgado em potencial, vereador Everton Assis. Eu falo que 7 alunos de escolas da cidade de Manaus estão entre os primeiros lugares no pódio da matemática, vereador Coronel Gilvandro. E é com muita alegria que nós vemos 3 desses alunos de uma mesma escola. Temos aqui o Lucas Rafael, temos o Rafael Pedro e temos também o Gabriel Batista, todos pertencentes à Escola de Tempo Integral Marco Antônio Vilaça II. E esses jovens estarão embarcando agora para receber esse prêmio, que é um prêmio nacional. Isso nos traz uma reflexão profunda, vereadora Jaqueline, a senhora que tem uma atuação muito consolidada na área da educação, assim como tantos outros vereadores, professor Samuel, professor François e tantos outros, nos traz um sentimento de alegria muito grande, porque nós vemos hoje o reflexo, apesar de todas as dificuldades que vivemos, dentro de um processo até de degradação de conceitos de uma sociedade, nós vemos instituições consolidadas dentro do fundamento da educação. E nós sabemos que a educação é um pilar primordial dentro de um processo de formação de pessoas com um potencial participativo de uma forma benéfica para uma sociedade saudável. Então nós não podemos deixar de fazer essa referência e também parabenizar o professor Wellington Moraes, um homem que tem uma visão ampla da educação dentro desse processo, vereador Dr. Daniel Vasconcelos. É uma alegria, eu tenho uma alegria hoje muito grande em ver jovens
se destacando nacionalmente dentro de uma Olimpíada de Matemática, concorrendo com tantos centros avançados, com tantas condições muito mais favoráveis, e hoje o nosso Amazonas entrega para o Brasil sete alunos que estão sendo colocados nos patamares superiores desse pódio. E desses 7 alunos, 3 hoje irão receber a medalha de ouro dessa Olimpíada de Matemática. Então, nós precisamos celebrar, nós precisamos estabelecer, sim, uma alegria dentro desse processo. Estamos enviando uma moção de parabenização a esses alunos, a essas escolas, aos professores, que muitas vezes, dentro de um processo anônimo, trabalham tirando do próprio bolso toda uma condição de sustento para que esses jovens alcancem esse estágio de premiação. Então, parabéns a esses jovens, parabéns aos professores e parabéns às escolas que entenderam que o caminho é esse. A educação é o pilar fundamental da construção desta sociedade. Tenho dito, senhor presidente, muito bom dia. Próximo orador, vereador Daniel Vasconcelos, tempo de 4 minutos. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Estamos no pequeno expediente. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Próximo orador, vereador Daniel Vasconcelos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, um bom dia para todos, um bom dia para a imprensa presente, para a TV Câmara, para todos os amigos daqui da Câmara Municipal de Manaus, funcionários, a nossa sociedade em geral. A gente deseja a todos um bom dia repleto de saúde, de paz, de harmonia, e que Deus possa nos abençoar, que a semana seja uma semana produtiva. Eu fiquei agora escutando a mensagem do vereador Wallace Oliveira. Parabéns pelas palavras, vereador. A gente precisa realmente colocar as coisas boas que acontecem em nossa cidade e em nosso país. A gente vive num mundo cheio de coisas ruins, né? E a gente percebe que ainda tem jeito, que se nós pudermos nos unir e pensar que a família é a base de tudo, que pensar que a sociedade pode, unida, transformar a sua realidade. Então, parabéns pelos alunos que conseguiram esse mérito e pelos professores que estão atuando pelo conhecimento, pela matemática. A gente vê claramente que juntos podemos construir um mundo melhor, vereadora Joana Dark. E o que me traz hoje na tribuna, além disso, vereador Wallace Oliveira, é justamente que nós vamos homenagear esta semana, no dia 2 de agosto, na quinta-feira, às 14h, vamos homenagear os nossos padres, que são os nossos líderes religiosos da Igreja Católica, que estão sempre pregando o amor, pregando a justiça social, que estão aí trabalhando por uma sociedade digna, justa, uma sociedade mais honesta, uma sociedade que a gente possa também ter a transformação social e colocar o mundo melhor, que é o que Deus quer por nós. São pessoas que largam, às vezes, a sua família, que largam as suas cidades natais e vêm em busca da transformação social. E vêm para cá, para Manaus, para trabalhar pelo bem comum. Então, eles merecem todo o nosso respeito, eles merecem a nossa admiração e eles merecem o nosso carinho. Por isso, vereador Elias Emanuel, nós colocamos essa propositura justamente para homenagear esses nossos líderes que estão aí na frente das nossas igrejas católicas, que estão levando a palavra de Deus para toda a sociedade. E nós vamos estender os convites aos vereadores e à sociedade em geral. Eu acho que a gente tem que acabar com esse abismo entre política e religião. A política e a religião tem que entrar em consonância, vereador Sassá, da Constituição Civil. Por quê? Porque é pelo bem comum. O que nós fazemos, a religião faz também,
quer pregar a união, quer pregar a humildade, quer pregar justamente a confraternização e o bem para a sociedade. A gente não pode dissociar, vereador Reusênio, a gente não pode dissociar a igreja da política, porque está todo mundo trabalhando pelo bem comum. Nós temos que estar juntos e nós precisamos estar lutando por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais digna e mais humana. Então, na quinta-feira, todos estão convidados para estar aqui nesta casa, homenageando nossos padres, inclusive o nosso arcebispo de Manaus, o Dom Sérgio Castriano, vai estar aqui sendo homenageado pelo excelente trabalho realizado pela sociedade manauara. E fico aí muito feliz por essa oportunidade de poder estarmos juntos nesse momento, que é um momento histórico para a nossa cidade e para esta casa. Então, todos estão aqui, convido a sociedade, convido a imprensa para estar presente. Tenho dito, meu muito obrigado e uma semana abençoada com as bênçãos de Deus. Próximo orador, vereador Sassá, da Constituição Civil, 4 minutos. Obrigado, André. Você pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Local TV. Próximo orador, vereador Sassá, da Construção Civil. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa está presente, as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, na televisão, canal aberto. Hoje eu vim trazer aqui um recado. Hoje eu estive no Distrito Industrial, conversando com alguns trabalhadores e trabalhadoras, e eu trouxe um recado que eles mandaram para os parlamentares que votaram contra eles. Uma coisa que eu vou fazer aqui na tribuna nunca é falar, Daniel, da vida pessoal de político, isso não interessa para mim. Agora eu vou falar o que ele fez com o povo, que é a obrigação de eu falar. Eu me lembro que em 2017, até agora recentemente, Álvaro Campelo, eu via os políticos se matando e falando mal do outro. Falando em renovação, Cláudio Proença, fala em renovação, e esqueceram o trabalhador, votando contra o trabalhador, e agora as panelas estão se juntando. Aí como é que eu vou dar um discurso contra o trabalhador, falando mal do trabalhador, e depois eu estou junto do outro lado? Eu não entendo. E beijo as pessoas que votaram nessas pessoas que estão aí. Porque eu vejo aí falando mal do A, do B, do C, e o trabalhador pagando o preço, eles votando na reforma trabalhista, votaram na terceirização, e parece que já esqueceram. Aí um fala em renovação, o outro fala que vai rejeitar o Amazonas, aí meio por fim está todo mundo junto. Eu não vou dizer aqui na tribuna, que eu não posso ir para o palanque do Omar, que eu não posso ir para o palanque do Amazonino, que posso ir para o palanque do Davi, posso ir para o palanque do Wilson Lima. Eu não vou falar que eu não posso ir. Agora, se tiver lá o que votarem contra o trabalhador, eu não subo no palanque. Eu estou falando aqui na tribuna, para vocês aqui. Porque aquelas pessoas que votaram contra o trabalhador, eu não tenho coragem de subir no lado do palanque dele. É diferente. Eu vejo aí as pessoas tacaram o pau aí no fulano, no A, no B, que não vou citar nome aqui, estão juntos agora. Aí eles pensam que as pessoas hoje não têm isso aqui, ó. Antes, há 20 anos atrás, ninguém tinha isso aqui, não. Hoje nós temos. A internet, você está gravando tudo que você fala no passado e agora vai passar agora no presente. Porque vocês não vão enganar as pessoas mais não. Porque nós temos gravado aqui na memória. Porque a memória das pessoas às vezes fica fraca. Mas o celular não fica não, o celular fica gravado na internet. E eu peço aí para as redes sociais falar a verdade, não colocar a calúnia dos candidatos, né, que tem que colocar a verdade. E eu fui no distrito hoje, Daniel, e as pessoas me abordaram lá, disseram assim, fala para aqueles candidatos que votaram contra nós, na reforma trabalhista, se algum deles tem algum projeto de revogar essa lei. Nenhum tem. Para eles que a terceirização está acabando com a gente. As empresas estão tirando nós da empresa principal, colocando terceirizado, como no município, como no estado, qualquer canto. E nós ficamos sem receber. Pergunta se eles vão fazer alguma lei para terceirização, legalizar, que a principal tem que pagar a gente de 72 horas ou uma semana depois. Eles só têm promessa de antigamente. E eu quero dizer o seguinte, se prepara que o povo está esperando.
O troco vem nas urnas. O troco vem nas urnas. E eu torço que as pessoas que me ouvem em casa não ficam só no discurso, não. Porque às vezes as pessoas falam mal do político e continuam votando nos mesmos. Então o povo tem que mudar também, Plínio Valério. O povo tem que mudar. Para concluir, meu presidente, eu sempre fui a favor da mudança. Porque os que estiveram lá, Daniel, tiveram chance de fazer e não fizeram. Agora não faz mais. Então eu tenho certeza, aonde eu for, pode ter conchinha, mas eu vou falar mal desses caras porque eles votaram contra o povo. Não falando mal da vida pessoal deles, falando o que eles fizeram no Congresso contra a classe trabalhadora. Muito obrigado, deixo dito. Próximo orador, vereador Fred Mota, pelo tempo de 4 minutos. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Estamos no pequeno expediente. Próximo orador, vereador Fred Mota. Bom dia, senhor presidente, senhoras, senhores, amigos funcionários, essa dupla maravilhosa que há 30 anos fica aqui por detrás, aqui, Otávio e seu companheiro, que ficam aí nos dando apoio há quase 30 anos, ele não está prestando atenção. Meu vereador Álvaro Campelo, bom dia. Líder, vereador Cláudio Proença, bom dia. Meu líder Joelson Silva, líder do prefeito nesta casa. A gente vê alguns blocos de pessoas conversando, batendo papo, ali afinando a conversa, senador Plínio. Eu só queria dizer uma coisa, eu não sou Xerox, só isso, eu não sou Xerox, eu sou autêntico. Senhor presidente, na sexta-feira passada, meu líder Cláudio Proença, estive levando um amigo a visitar a Feira da Banana, na Manaus Moderna, ali na Avenida dos Barés. O carro nem chega a estacionar, doutor Everton. Vem 5, 6 pessoas, abre a porta, quase que um amigo meu que eu estava visitando ali cai. Eles abordam de forma agressiva. E eu não sei cadê aquele programa que o governo fez. Não tinha lá uma viatura da polícia, não sei o quê? Não sei cadê, sumiu. E o mais importante disso tudo é que quando eu desci para tirar foto com um amigo, está cheio de pallet. As pessoas estão morando de novo ali. Estão fazendo necessidade fisiológica ali, bem perto. E sabe o que acontece, líder Joelson? Eles recolhem o que sobra do lixão ali, das verduras, levam, João Luiz, lá para esses pallets, onde eles fazem necessidade, fazem tudo, eles lavam em sacola e vendem para as pessoas ali, novamente, a um preço irrisório. Eu pediria que houvesse mais uma fiscalização, que o nosso amigo Fabinho, um grande competente amigo de feiras e mercados, estivesse presente. Mas pediria também que o governador destacasse uma viatura, destacasse uma força policial para estar ali presente, para verificar quem são aquelas pessoas, que cresceu muito o número de pessoas ali. Eu não sei quem são, de onde vêm, mas não é fácil você levar uma pessoa ali para conhecer a feira e sendo abordado. É 2 de um lado, 2 do outro. Eles abrem a porta, o rapaz quase cai lá. E é a maior briga. E quando se vai mostrar o rio, se vê ali aqueles casebres, aquelas pessoas fazendo necessidade fisiológica ali, ao vivo. É uma vergonha isso. Eu fiquei muito triste mesmo. E eu peço aqui a providência do nosso secretário Fabinho e do nosso secretário de Segurança do Estado, que mande ali uma força policial. Aquele ônibus estava estacionado ali, funcionava tão bem, né? E agora não funciona mais, não sei porquê. Tenho dito, senhor presidente. Próximo orador, vereador Cláudio Proença, pelo tempo de 4 minutos.
Às segundas, terças e quartas, de 9 a meio-dia, você acompanha ao vivo as sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Local TV. Próximo orador, vereador Cláudio Proença. Meu bom dia a todos os vereadores e vereadoras desta casa, todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Eu venho na tribuna nesta manhã para relatar um fato que está ocorrendo através de uma determinação judicial movida pelo Ministério Público de retirar do sistema alternativo executivo ônibus que tenham mais de 10 anos de vida útil. Nós estamos trabalhando junto ao Judiciário, junto à SMTU, para que se reverta esta decisão. Todos os trabalhadores do sistema executivo e alternativo querem sim dar ônibus novos para a população. Mas por conta da não conclusão de um processo licitatório, isso até o momento não pôde ser feito. Nós vamos pedir ao excelentíssimo juiz, que concedeu a liminar ao Ministério Público, que nos conceda um prazo para a retirada desses ônibus após o término do processo licitatório. Nós não temos como retirar esses trabalhadores do sistema, vereador Joelso, simplesmente porque eles não tiveram oportunidade, através de um contrato, de comprar ônibus novos. Como você vai obrigar um pai de família a comprar um ônibus novo, se o mesmo não sabe nem se ele vai passar no processo licitatório e permanecer no sistema? Ele não pode agir de forma precipitada, adquirindo um financiamento em torno de R$260 mil para um sistema que ainda está sendo organizado pelo poder público. Então, a gente está trabalhando, quero dizer, toda a sociedade, estamos trabalhando em prol desses pais de família do transporte executivo e alternativo, com várias tratativas, inclusive com o coronel Franclides, buscando intermediar, que a SMTU tem sido um órgão, né, que tem buscado organizar a cidade, tem buscado fazer as coisas de forma correta. Eu entendo a parte do coronel Franclides, inclusive vamos tentar sensibilizá-lo, vereador Elias Emanuel, para que a SMTU dê esses esclarecimentos ao juiz, que talvez ele não tenha o conhecimento de fato, sim, só os fatos argumentados pelo Ministério Público e não da parte dos trabalhadores do sistema. Então nós vamos trabalhar essa tratativa para que a SMTU possa esclarecer ao magistrado os fatos a qual se encontra o segmento. E quero aqui, no dia de hoje, dizer a toda a sociedade que eu, como vereador eleito na chapa do PR, quero dizer que o meu mandato, ele pertence, concluo, presidente, pertence a Deus e ao povo. Respeito as decisões do meu partido, mas eu irei caminhar com a proposta que seja melhor para a sociedade manauara. Estarei trabalhando de forma correta. Não me aliarei a pessoas que se ganharam a eleição dizendo que amavam a sociedade e o nosso povo está morrendo nos hospitais, nas marcas de hospitais. O povo está morrendo assassinado todos os dias por falta de segurança. Talvez não seja algo criado por esse governo, mas esse governo, até o momento, nada fez para mudar esse quadro que se encontra no nosso Estado. Tenho dito, senhor presidente. Próximo orador, vereadora. Próxima oradora, vereadora professora Jaqueline.
Próximo orador, vereador Mauro Teixeira, pelo tempo de 4 minutos. O Legislativo é a cidade, construindo cidadania. Próximo orador, vereador Mauro Teixeira. Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhor presidente, TV Câmara e a todo o público presente. Eu trago 3 preocupações e uma reclamação forte dos bairros de Novo Israel e Colônia Terra Nova. Um deles, eu quero aqui me reportar que eu já fiz vários pedidos, já mandei WhatsApp, já enviei várias reclamações a respeito disso, que é da Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, que vem cobrando muito fortemente a Colégio de Estado, que fica no bairro Novo Israel, aonde nós temos lá um terreno de propriedade da construtora Ingeco. E aí eu peço mais uma vez, eu não sei se a assessoria da construtora Ingeco está atenta, mas o senhor Porfírio Saldanha, o senhor Mauri Guerreiro, nós já enviamos diversas vezes essa preocupação. Tem um terreno de propriedade, vereador Sassá, aonde esse terreno já várias pessoas têm procurado, e que já procurou Vossa Excelência também, a respeito do lixão e o abandono que está aquele local, onde o muro caiu e hoje serve de refúgio para maus elementos, usuário de drogas, né? E o perigo dos alunos que passam ali, vereador Sassá. Você sabe ali que ali é a passagem dos alunos da Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, que fica no bairro de Novo Israel, ali na Travessa Jerusalém. Então precisamos aí uma atenção mais específica aí, construtor Ingeco, que veja essa propriedade, né, com mais atenção. As pessoas já tentaram até invadir, mas acho que tem que ter um cuidado de pelo menos murar, porque o muro caiu, deteriorou. Sabemos da falha que tem do lixo, que a comunidade joga lixo, etc. Mas a prefeitura constantemente está lá recolhendo o lixo, limpa e virou uma área viciada. Ora, mas se tiver uma destinação correta para o espaço, aí a gente com certeza, e estamos aqui também como parceiros. Já me coloco como parceiro também de fazer uma destinação positiva para aquele espaço ali do terreno da construtora Ingeco. Quero aqui também trazer a preocupação que nós já falamos várias vezes aqui nesta casa a respeito do complexo esportivo do Garapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, ali na Avenida Passarinho. Aquele espaço está todo deteriorado. E pasme, vereador Joelson, a Prefeitura de Manaus está fazendo um belíssimo trabalho ali de recapeamento da Avenida Passarinho, está ficando bonito, a margem direita já está toda pavimentada, agora precisa fazer a margem esquerda, está ficando bonito, e no contraste, governador amazonino, peça para o secretário de esporte ou o secretário de habitação verificar esse complexo. A área está deteriorada, está feia, está um contraste, a prefeitura está fazendo o seu trabalho e, no contraste, o governo não dá a resposta. Traga um plano e metas que vocês vão estar executando aquele serviço. Se não for esse ano, o ano que vem, vai ser com esse governo, vai ser com outro. Mas dê uma resposta para a população. Governador, esse espaço aqui, estou trazendo a preocupação da comunidade do bairro de Colônia Terra Nova. Por favor, seja sensível e passe para a assessoria cuidar desses espaços que é de grande importância naquela região da cidade de Manaus. E finalizo, senhor presidente, trazendo também uma preocupação também do bairro de Colônia Terra Nova, que também é de conhecimento, também esse espaço do nosso vereador, amigo e secretário licenciado da pasta da Secretaria Municipal, Semarge, né, que é o nosso vereador Elias Emanuel. Nós estamos com um prédio lá que está com o muro caindo, está sendo agora abrigo para elementos. Ali funcionava um CRAS, a vereadora professora Jaqueline também conhece a área, aquela região, e ali era um CRAS, né, um Centro de Referência de Assistência Social. E nós mandamos um ofício solicitando informações a respeito do espaço, disseram que estava na mão da Defesa Civil. Ora, gente, agora já está habitado por elementos, por maus elementos ali na área, né? A gente sabe que o crime organizado se infiltra em toda parte e a gente cobra providências a respeito disso.
E eu deixo aqui essa preocupação também da comunidade na rua Itapimirim, né, no bairro de Colônia Terra Nova. Fica ali situado um prédio onde abrigava o CRAS, um centro de referência de assistência social. E está hoje ali no abandono, precisando justamente de trazer esse tipo de providências e destinação. Se a Defesa Civil diz que vai melhorar, vai arrumar, então precisamos de uma resposta. Mandei um ofício, até agora não recebi resposta. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo orador, vereadora professora Jaqueline. Senhor presidente, bom dia a todos, nossos colegas. Esta semana eu estive acompanhando nas mídias sociais e no meio de televisão, os canais de televisão, a questão do tráfico de pessoas no Amazonas. De 2011 até 2018, nós temos registrado 30 casos de pessoas que desapareceram por tráfico para sexual de mulheres, né? Mulheres que são feito tráfico para fins de atividade sexual, tráfico de órgãos de criança também. E nós temos essa semana uma mobilização nacional voltada para essa realidade, que o Amazonas também é um dos que tem maior índice de pessoas desaparecidas. Nós temos uma dificuldade de fazer esse controle exatamente pelas fronteiras. As fronteiras do Amazonas são muito despreparadas ainda, no meu ponto de vista. Não há um policiamento eficaz e eficiente para fazer o controle das pessoas que entram, assim como das pessoas que saem. Tanto é que nós temos hoje uma realidade de muitas pessoas da Venezuela morando no Brasil, até sem documentação, entraram de forma ilegal, mas que não é culpa deles. Nós não temos um controle efetivo nas nossas fronteiras. E também tem a questão do Suriname, que nós temos os rios que fazem fronteira com o estado da Colômbia, Peru e outros mais, que dificultam esse controle efetivo de transporte de pessoas e do tráfico de pessoas. Então, o Amazonas, essa semana, que é mobilização para dar visibilidade a essa causa, a gente, aqui da Câmara Municipal, precisa dar sonorização a esse movimento, falar, divulgar, porque nós temos vários casos que até hoje ainda não foram descobertos. Temos registro, a Polícia Federal está investigando, mas é importante a gente falar, porque a maioria dessas pessoas que passam pela situação de tráfico são exatamente mulheres que às vezes são assediadas para irem para outros países como modelo, para trabalhar em alguns empregos, mesmo que sejam subempregos nos outros países, na perspectiva de trabalhar como em lanchonete, trabalhar em casa de família, né, trabalhar como babysitter, e tudo isso vai as pessoas na condição que estão com dificuldade financeira no país, nosso país, questão da crise econômica, questão da falta de oportunidade de emprego, as pessoas vão na expectativa de conseguir uma estabilidade financeira. E quando se deparam nos outros países, é exatamente para fazer programas, garotas de programa, não tem nada de manequim, não é agência de modelos, tudo, e aí ficam sem os seus passaportes, ficam trancafiadas e vão, muitas vezes, além do sexo pago, vão ter que se drogar também para aguentar a jornada, porque não é simples, né? O traficante de mulheres, ele assedia, ele tem o encanto da sereia, o canto da sereia, né? Convence as mulheres que estão realmente necessitadas de um emprego, de uma estabilidade financeira, e quando se depara nos outros países estranhos, sem documentos, sem apoio familiar, sem ter como se comunicar, e tudo isso facilita o tráfico de mulheres e, muitas vezes, os seus assassinatos, porque quando elas não estão mais rendendo no trabalho, às vezes tem dose fortíssima e morre por overdose, né? Então, a gente precisa falar para que essas mulheres tenham uma voz no parlamento e também divulgarmos essas ações do governo federal voltada para a perspectiva de proteção das mulheres no nosso país. Muito obrigada por ter dito, senhor presidente. Próximo orador, vereador Bessa, pelo tempo de 4 minutos. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa,
a imprensa que veio nos acompanhar hoje pela manhã na Câmara Municipal de Manaus. Que Deus nos conceda uma semana abençoada, de paz e muita saúde. Senhor presidente, gostaria de iniciar a minha fala e registrar a linda homenagem que fizemos da entrega da medalha de ouro na Câmara Municipal de Manaus na quinta-feira passada. Agradecer o cerimonial da casa, parabenizar todos os profissionais que estavam envolvidos aqui. Foi uma cerimônia linda, uma cerimônia que mostra o quanto a Câmara Municipal de Manaus está preparada. Que homenageamos ao doutor Daisaku Ikeda, um grande humanista, uma grande personalidade mundial, pela passagem dos seus 90 anos, e aqui representado pelo presidente, o doutor Miguel, presidente do Instituto Soca no Brasil, que nos deu a honra de homenagear esse grande humanista. E também, senhor presidente, registrar uma reunião que tivemos no seio da Comissão de Transporte, também na quinta-feira, fazer um registro e parabenizar a atuação do presidente da Comissão de Transporte da Casa, o vereador Rosivaldo Cordovil, que temos uma pauta positiva toda semana com a Comissão de Transporte da Casa, reunirmos ordinariamente toda quinta-feira para debatermos o tema que reputo de muita importância na nossa cidade, que é o transporte coletivo, o sistema de transporte como um todo, que fala de mototaxista, taxista, e aqui falou agora há pouco o vereador Cláudio Proença sobre o executivo alternativo, que será pauta da próxima quinta-feira. Estão todos convidados, a população está convidada a participar dessa reunião que acontece aqui na casa, na sala de comissões. Todos os vereadores, não só membros da Comissão de Transporte da Casa, mas também todos os vereadores da Casa estão convidados a participar dessas reuniões, pois precisamos encontrar um caminho, precisamos encontrar um norte para o sistema de transporte alternativo executivo. Do jeito que está, não dá para continuar. É por isso que a Justiça fez a intervenção. Nada contra a decisão da Justiça, mas quem tem que decidir como tem que funcionar o executivo alternativo são os operadores do sistema, porque eles sentem na pele as dificuldades e têm o caminho para solucionar as dificuldades daquele sistema. Infelizmente, a decisão judicial, ela vem dura e sem argumento. Tira do sistema isso, faz aquilo, e não vai resolver o problema. Nós precisamos encontrar alternativa. Por isso, senhor presidente, para concluir, as reuniões que acontecem no seio da comissão contam com a presença das autoridades envolvidas, conta com a presença da Prefeitura através da SMTU, que ali nós iremos traçar o norte e, com certeza, iremos levar à população da Zona Leste e da cidade de Manaus um transporte de qualidade. Tenho dito. Próximo orador, vereador Elias Emanuel, pelo tempo de 4 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, povo de Manaus. Senhor presidente, eu também gostaria de tocar num assunto trazido a esta tribuna pelo vereador Cláudio Proença, da instabilidade que foi criada entre os trabalhadores do transporte alternativo e também do transporte executivo, com a decisão da retirada dos veículos que têm mais de 10 anos de uso. É verdade que a lei orgânica do município é muito clara. Os veículos de transporte coletivo, vereador Coronel Gilvandro, têm que ter no máximo 10 anos. Mas quando se fala de alternativo e executivo, aqui a gente tem um capítulo à parte.
Porque até hoje, vereador Roberto Sabino, esses dois segmentos, eles transitam de maneira precária, porque a gente não conseguiu licitar nem o alternativo, nem o executivo. Vereador Raulzinho, Vossa Excelência, que é da Zona Leste, flutua muito bem na Zona Norte, sabe da importância desses dois segmentos para a população. Ano passado, salvo engano, 2 anos atrás, uma licitação foi lançada para o Executivo, houve uma peleja judicial enorme, a licitação não prosseguiu, e aqueles que hoje operam nesses sistemas não se sentem à vontade para comprar um veículo novo, visto que não tem a garantia de uma concessão. Aí fica aquele dilema, compra o ônibus novo ou não? E agora a Justiça quer a retirada. O que eu gostaria de apelar é que a gente pudesse abaixar os ânimos, deixar a Prefeitura licitar e termos os vencedores e abrisse um prazo satisfatório para que os ganhadores também pudessem comprar os novos veículos em tempo hábil. Visto que ônibus não é um produto de prateleira, que você vai ali e compra um ônibus a tempo e a hora. A gente tem que ter essa sensibilidade. Eu vejo que a lei tem que ser cumprida, mas há momentos que ela pode ser flexibilizada ao bem da coletividade. Eu finalizo minha participação. Eu vi na semana passada, Coronel Gilvandro, Manaus em pé de guerra. A eliminação de 5 pessoas que pertencem a uma facção, que iam ao bairro de São Jorge, que foram para eliminar outros membros de outra facção. A segurança pública na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, vive à deriva. É uma canoa sem quilha. Lamentavelmente, o que a gente vê a cada dia que passa é o empoderamento cada vez maior da criminalidade. Agora mesmo estava assistindo um assalto de cara limpa, todo mundo tranquilo, com um revólver na Lindopan, constrangendo os fregueses que estavam ali para tomar o seu café da manhã, vereadora Terezinha Ruiz. E todo mundo agindo com a maior naturalidade, com o sentimento puro e pleno da impunidade. A criminalidade avança quando ela consegue ter braços dentro do Estado e quando ela tem convicção da impunibilidade. Ela não vai ser punida de forma alguma. A impunidade campeia e você vê o cidadão cada vez mais à deriva e sem ter nenhum recurso para a sua segurança pessoal. O ano começou com 49 homicídios, nós tivemos um aumento de 110% na insegurança do nosso Estado e a gente fica verdadeiramente tendo que reclamar para o Papa. Nosso morador, vereadora Joana Dark. Ouça o nosso canal de áudio no SoundCloud, Câmara Manaus. E assista às nossas videoreportagens pelo YouTube no canal Câmara de Manaus. Na ausência da vereadora Joana, vereador Raulzinho, pelo tempo de 4 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa, funcionários da Câmara Municipal de Manaus, nossos amigos que nos acompanham neste momento na TV Live e na TV Câmara, e que acompanham e fazem questão de acompanhar o que se passa na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Manaus, para saber o que a Câmara Municipal de Manaus está fazendo e o que os seus representantes estão aqui para legislar no interesse da população. E é muito importante a gente prestar atenção a cada vereador para que a gente fique antenado no que acontece também na nossa cidade. Isso aqui é um veículo de comunicação. É um veículo onde as pessoas podem saber tudo que se passa na cidade em todos os segmentos. Saúde, educação, segurança pública, porque todos esses assuntos são debatidos aqui na Câmara Municipal de Manaus. Eu escutei atentamente, primeiramente, o vereador Cláudio Proença, e depois
o nobre vereador Elias Emanuel, onde se falam, né, da questão principalmente dos alternativos executivos, transportes públicos que eu usei por várias vezes, tanto na Zona Norte como na Zona Leste. Tenho vários amigos, presidente de cooperativa, vários amigos motoristas desses segmentos, e acompanhei assiduamente, embora na época nem vereador era, mas acompanhei várias vezes o presidente de cooperativa e também as outras pessoas que participaram da eleição, da licitação, que eram os próprios funcionários dos donos das concessões. E teve esse problema judicial, a licitação foi cancelada, entenderam por bem não dar continuidade, mas isso trouxe um transtorno muito grande. Não só para o presidente de cooperativas e os motoristas, né, que trabalham nesse sistema, quanto para a população e quanto para a gestão. Porque os ônibus estão sucateados, estão ficando, ao decorrer dos anos, é claro que o veículo ele vai se degradando, ele vai criando os problemas, e isso começa a dar prejuízo também para o próprio permissionário da concessão, que ele começa a ter que ir mais no mecânico, ele vai ter que trocar mais pneu, e isso a gente tem que olhar com muito carinho, e eu já tive a oportunidade de ir com o superintendente Franclides, que tem uma vontade imensa de fazer e provocar uma nova licitação, mas não é fácil. Sempre que alguns vencem a licitação, tem outros que se acham prejudicados e entram na justiça. Aí a justiça tem o entendimento que aquela licitação tem que parar. E aí? Ordem judicial, a gente se cumpre, a gente não se questiona, a gente não se discute. Mas com isso a população, né, que usa esse transporte, que, diga-se de passagem, nas greves que acontecem na cidade de Manaus, quem os salva? Quem os salva a população? Quem está lá para levar o usuário de transporte coletivo do Jorge Teixeira para o centro? Quem está lá na ponta para levar o morador do Mutirão para o seu exame médico? São os alternativos e os executivos da cidade de Manaus, que nunca abandonaram a cidade e nunca abandonaram os seus passageiros. Há de frisar isso. Então, tenho certeza, acredito muito no superintendente Franclides, entrou lá, está demonstrando força de vontade, que não é fácil. Quando você mexe com o segmento, outros não aceitam. Então, assumir a SMTU não é fácil, mas tenho certeza e acredito muito na competência do superintendente Franclides e também toda a gestão da SMTU. Tenho certeza que essa licitação há de sair para nós podermos ter ônibus alternativos, executivos novos para a Zona Norte e a Zona Leste da cidade de Manaus. Tenho dito. Próximo orador, vereador João Luiz, pelo tempo de 4 minutos. A Câmara Municipal está localizada à Rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, 850, bairro de São Raimundo. Estamos no pequeno expediente. Próximo orador, vereador João Luiz. Bom dia, presidente Felipe Souza, bom dia a todos os nobres vereadores, aos funcionários, à imprensa. Uma ótima semana a todos e a todas. Nós estamos aqui na tribuna, nesta manhã de segunda-feira, para parabenizar o Esportiva Jajá do wakeboard, que ontem, em mais uma competição, ele se sagrou campeão aqui nas águas do Rio Negro. Ele que disputa na sua categoria, não tem pessoas para competir na idade dele, então ele faz a sua competição, o vereador Roberto Sabino, nos adultos. E ele vem ganhando inúmeras competições, não somente aqui no Amazonas, mas também no Brasil. E em breve ele vai estar competindo a nível no exterior. Da etnia Carapana, um indígena, né, o curumim do Amazonas, que tem feito a diferença no wakeboard. O wakeboard, que é um esporte muito caro e com uma força-tarefa de pessoas que quer ver, através do esporte, as crianças evoluindo, então tem apoiado ele, que tem apenas
12 anos de idade. É uma criança, mas nos alegra porque nós temos visto, o vereador Roberto Sabino, muitas crianças que não estão nesse caminho. Estão no caminho das drogas, estão nos caminhos da perversidade, do roubo. Nós temos visto aí na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, muitos assaltos, muitas mortes, e na maioria delas tem as crianças e adolescentes envolvidos. Porque se tivermos planos de gestão para essas crianças, teremos aí uma cidade, um estado melhor. Tanto é que o secretário da Sengel, que é o secretário João Carlos Melo, tem feito ali um brilhante trabalho à frente da secretaria, apoiando os trabalhos sociais em Manaus, através da inauguração de Academia ao Ar Livre, através dos trabalhos, vamos ter em breve as Olimpíadas da Terceira Idade, não só atingindo, beneficiando as crianças, mas também beneficiando os idosos. Temos aí em Manaus 54 academias ao ar livre funcionando em Manaus, dando aí condições de nossa população ter uma vida saudável. As colônias de férias dos PCDs, que está sendo ali, foi no meio do ano, vereador Roberto Sabino, ali as colônias de férias para os PCDs, valorizando os PCDs, as famílias, a alegria das mães. Isso que a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer tem feito aqui na cidade de Manaus, fora as que voltou aí os aulão da aeróbica, da Zumba, que aí atende mais de 20 mil pessoas por semana que vem frequentando as faixas liberadas e os aulões das aeróbicas, das zumbas. Então, nós temos aí, no esporte, a oportunidade para fazer com que essas nossas crianças, Coronel Gilvandro, venha estar ali, elas reunidas com a família, porque o esporte, ele doutrina, ele torna a criança mais obediente, ele ali nos programas que é feito, acompanhamento na educação, a criança para poder participar de alguma atividade dentro das mini-vilas olímpicas do município, precisa estar bem na escola, frequentando a sala de aula, e isso colabora cada dia mais para o desenvolvimento, porque se tiver todo esse apoio, nós temos a certeza plena e absoluta que nós vamos ter aí uma Manaus e uma Amazonas completamente diferente. Quero parabenizar ao secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, o secretário João Carlos Melo, e também ao prefeito Arthur por estar dando aí todo apoio à secretaria para que o esporte venha evoluir na cidade de Manaus. Tenho dito, senhor presidente. Próximo orador, vereador Coronel Gilvandro, pelo tempo de 4 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Próximo orador, vereador Coronel Gilvandro Mota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, imprensa, servidores da casa, o meu fraterno abraço e cordial bom dia. Eu vou continuar em defesa daquele assunto que falo com uma certa frequência na tribuna desta casa, que é justamente a insegurança pública. Senhores, ainda há pouco eu ouvia o vereador Elias Emanuel falar do derramamento de sangue causado pelo enfrentamento de facções criminosas na cidade de Manaus. Manaus vive, sim, o terror, vive o medo, vive o pânico, e nós não podemos omitir isso, nos furtar de pedir providências a quem pode fazer alguma coisa. Eu quero reiterar o meu pedido de decretação de calamidade pública no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, para que medidas enérgicas sejam tomadas no sentido de conter essa onda de violência que provoca o derramamento de sangue na nossa cidade. Senhores, nesse enfrentamento, nessa guerra, pessoas inocentes estão tendo suas vidas ceifadas. E nós não podemos, de forma alguma, ficar pacientes, indolentes, achando que isso é normal, achando que isso é natural. Precisamos de medidas efetivas, extremas. Precisamos do compromisso de todos, da participação de todos, e, em particular, da imprensa, que precisa ter um posicionamento mais justo, coerente e, sobretudo, imparcial. Tivemos um jornal que noticiou uma ação que seria irregular por parte da Polícia Militar
de uma forma absolutamente leviana, desrespeitosa, sem um compromisso com a verdade. Graças a Deus, esse mesmo veículo já buscou reparar o dano que causou. A gente sabe que, no fundo, não repara, porque a informação veiculada ela fica difundida e acaba confundindo a opinião das pessoas e formando uma opinião equivocada em relação ao trabalho da instituição. Eu penso que nós precisamos, urgentemente, nesse momento, melhorar o efetivo das corporações, Polícia Militar, Polícia Civil, já organizar os futuros concursos e contratar a folga dos policiais militares como uma medida preventiva, aumentando pelo menos em 100% o número daqueles que já são contratados através da GTE, que é a gratificação para atividade extra. Precisamos do treinamento, começar um treinamento efetivo para evitar que policiais militares e civis possam sucumbir no compromisso da missão. A questão do armamento. O armamento utilizado por nossa corporação é completamente desproporcional a menor em relação ao armamento utilizado pelas facções criminosas. Temos presenciados aí, repetidas vezes, vereador Roberto Sabino, a ação de criminosos com uso de arma de guerra, de fuzil. Enfim, portanto, precisamos reorganizar isso, reestruturar a corporação, sem contar que ainda assim faltam coletes, falta munição, falta armamento e falta, sobretudo, o apoio para que a polícia esteja ali completamente bem no seu estado emocional para esse enfrentamento. Não é fácil, vereador Irã Nicolau, você sair da sua casa para uma missão e, de repente, ser submetido a um enfrentamento desse, você portando apenas pistolas, uma simples metralhadora, enquanto o seu oponente, os marginais, os bandidos, estão utilizando fuzis, uma arma que tem uma capacidade de letalidade muito grande. Então, aqui eu quero deixar a minha vindicação, o meu apelo, o meu pedido ao atual governo que possa tomar medidas e pare com demagogia de dizer que ama a segurança pública, que ama isso, que ama aquilo, mas que não faz nada para melhorar esse estado de coisa. E que nós estamos, nós cidadãos de Manaus, refém de tudo isso, vivendo momentos de absolutamente desespero, e principalmente o mais pobre é aquele que mora na periferia, onde esse teatro é montado, o teatro do enfrentamento desses marginais. Eu quero aqui saudar, cumprimentar a ação efetiva da Polícia Militar, que, na semana passada, no São Jorge, agiu com absolutamente precisão, neutralizando, por uso de força letal, um grupo de marginais que iriam se enfrentar e, seguramente, provocar mais um derramamento de sangue na nossa cidade. Tenho dito, o meu fraterno abraço a todos. Próximo orador, vereador Joel Silva, e logo após temos como último orador o vereador Plínio Valério. Questão de ordem, vereador Irã Nicolau. Irã Nicolau. Não. Presidente, eu sei que eu tô para colocar um gravador aqui para falar isso, mas mais uma vez nós estamos sem quórum. Esse lado aqui do plenário, só o vereador João Luiz está presente. Nós estamos com 9 vereadores em plenário, presidente. Por favor. Eu estou contando contigo. Os vereadores que se encontram em seus gabinetes, após a fala do vereador Plínio Valério, teremos a ordem do dia e haverá chamada nominal. Vereador Plínio Valério, 4 minutos. Presidente, eu vou falar um assunto aqui, talvez eu precise de meio minuto, mas vou tentar falar. O que eu vou dizer no começo parece que não tem nada a ver, mas tem, porque eu vou falar sobre o fundo, esse fundo público de campanha. Em 1920, com o objetivo de diminuir a violência, os Estados Unidos aprovaram a 18ª emenda à Constituição, que foi a Lei Seca, Irã, a Lei Seca, Gilvando, proibindo o transporte, comércio de bebidas alcoólicas. O que resultou com isso? Comércio paralelo, contrabando, aumento de violência, aumentou de forma substancial. Os americanos passaram a conviver com o que não conviviam com a violência, e logo perceberam que a Lei Seca deu errado. No Brasil, em 84, o governo resolveu instituir a reserva de mercado de informática. O que aconteceu? Contrabando, aumento de preço. Por que eu digo isso? Quando o Supremo Tribunal Federal resolveu proibir o financiamento privado de campanha, 70% dos brasileiros concordaram. Então,
empresas privadas não podem mais contribuir, gerando com isso o Fundo Público de Campanha, João Luiz. Joelson, o Fundo Público de Campanha tem 1 bilhão e 400 milhões tirado das emendas parlamentares, tirado da saúde e da educação. Por que que dá para fazer, Raulzinho, um paralelo com a lei seca dos Estados Unidos? Quando se privou o financiamento das empresas, você não diminuiu a demanda do número de candidatos e de partidos. Ora, você diminui a oferta de dinheiro, mas não tem preocupação em reduzir o número de candidatos. Não reduz o apetite por dinheiro, pelo financiamento para os candidatos. Ou seja, hoje não pode ter financiamento mais de empresas, mas os candidatos continuam proliferando, os mesmos candidatos, os mesmos custos e a mesma quantidade de candidatos. Logo, vai acontecer o que aconteceu com a lei seca. Lá foi violência, aqui não. Vai acontecer o Caixa 2. Vai incentivar novamente o Caixa 2, porque o novo sistema eleitoral brasileiro, que proíbe o financiamento privado, que não diminuiu o número de partidos, não diminuiu o número de candidatos, nem barateou a campanha. Como é que os candidatos vão fazer campanha com o mesmo custo? Caixa 2. Então, esse financiamento público de campanha, esse fundo aí, só vem incentivar Caixa 2 e outra coisa, que é substancial. A distribuição vai ser feita entre os caciques. Vem para o cacique do Estado. Os caciques regionais vão receber esse dinheiro e esses caciques vão se reeleger e reeleger seus apadrinhados. Portanto, todas as vezes que a gente vê, que a gente sente, que a gente participa de uma medida assim, há que se ter muito cuidado. Por que que eu faço isso, Jaqueline, esse apanhado entre a lei seca, a lei de informática e o financiamento e o fundo público de campanha? Porque dá no mesmo. Você proíbe, você coíbe, você pune aqui, mas você, Mauro, não diminui a demanda. Não diminui a demanda. Candidato não pode mais ter dinheiro de empresa, beleza, mas o número de candidato é o mesmo. O número de partido é o mesmo, a demanda é a mesma. E eles vão ter que arrumar dinheiro. E dinheiro não vai faltar. E sabe de onde ele vem? Caixa 2. Encerrado o pequeno expediente, passaremos agora à chamada nominal. Senhor secretário. Chamada nominal, senhores vereadores. Vereador João Luiz, presente. Vereador Irã Nicolau, presente. Presente. Vereador Reis do Castelo Branco, ausente. Vereador Wilker Barreto, representando a Câmara. Vereador Álvaro Campelo, presente. Vereador Marcel Alexandre, presente. Vereador Felipe Souza, presente. Vereador Gilmar Nascimento, vereador ausente. Vereador Roberto Sabino. Vereador Roberto Sabino, presente. Vereador Plínio Valério, presente. Vereadora Jaqueline, presente. Vereador Jaildo dos Rodoviários, presente. Vereador Joelson Silva, presente. Vereadora Terezinha Ruiz, presente. Vereador Mauro Teixeira, presente. Vereador Wallace Oliveira. Vereador Carlos Porta. Vereador Carlos Porta, ausente. Vereador Elias Emanuel, presente. Vereador Rosivaldo Cordovil. Vereador Rosivaldo Cordovil. Vereador Júnior Resgate, presente. Carlos Porta, presente. Vereador Everton Assis. Vereador professor Samuel. Everton Assis, eu vi ele por aqui. Vereador Everton Assis. Vereador Raulzinho, presente. Vereador Bessa. Vereador Marcelo Serafim. Vereador Chico Preto, presente. Vereadora Glória Carrate. Vereadora Glória Carrate. Vereador Fred Mota. Vereador Dr. Everton Vanderlei. Vereador Dallas Filho. Vereador Coronel Gilvandro. Vereador Dr. Isaac Tayar.
Vereador Rosinaldo Boal. Vereador Dr. Daniel Vasconcelos. Vereador Bentes Papinha. Bentes. Vereador Sassada, Constituição Civil. Vereador Cláudio Proença. Vereador Davi Reis. Professor François, presente. Vereador Missionário André, presente. Vereadora do Joana Dark, ausente. Vereadores presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, vamos à pauta da reunião ordinária. Senhor secretário. Pauta da reunião ordinária, dia 30/7/2018. Em deliberação, o projeto de lei da autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que dispõe sobre estacionamento gratuito para idoso e pessoas portadoras de necessidades especiais no município de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 189/2018, vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, o projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que institui a caminhada ao combate à violência obstétrica na cidade de Manaus e da outras providências. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 190/2018 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhor secretário. Em deliberação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Elias Emanuel, que concede o diploma de cidadão de Manaus ao padre Vinícius Esque Gouveia e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 020/2018 e vai à Comissão de Comendas. Senhor secretário. Cláudio Proença não está, senhor presidente. Parecer. Próximo, do vereador Wallace. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 086/2018, de autoria do vereador Wallace Oliveira, que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estacionamento flagrados comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de furtos, roubos ou outros tipos de ilícitos no âmbito da cidade de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão, na discussão, vereador autor Wallace Oliveira. Senhor presidente, eu quero pedir o apoio dos meus pares no encaminhamento que estamos na discussão e na aprovação. Temos visto hoje um sem número de empresas que se estabelecem dentro de um processo muito preocupante e depois trazem para a sua metodologia de trabalho alguns encaminhamentos em discordância com a legislação. E essas empresas, claro que quando se estabeleceram, elas vieram e estão se prevalecendo de alguns incentivos, até mesmo de algumas isenções, enfim, dentro de um processo constitucional. E se, obviamente, elas estão participando ou trazendo fomento a algo que esteja dentro de uma ilicitude, elas têm que ser verdadeiramente punidas dentro do que estabelece a legislação, com perca de concessões, de benefícios e até mesmo da sua inscrição a nível de alvará, para que não continue dentro desse processo. Então, eu peço aos meus pares que nos ajudem nesse encaminhamento para que possamos nortear, dentro de um processo mais austero, a atuação dessas empresas, que temos visto muitas delas. Recentemente, uma empresa, dentro desse contexto, alocou mais de 150 televisores oriundos de furtos. E isso é preocupante, porque estava dentro de uma área de uma empresa que goza de benefícios fiscais e se estabelecendo dentro da cidade de Manaus. Tenho dito, senhor presidente.
Em votação. Os vereadores que aprovam... Discussão, vereador? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 098/2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário MChat nas unidades de saúde e creches municipais da cidade de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, o vereador autor Elias Emanuel. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer o empenho da CCJ no sentido da aprovação desse projeto. O MChat é um questionário, vereador Chico Preto, que deve ser aplicado nas unidades básicas de saúde, também nas creches, para que de maneira muito precoce a gente possa identificar crianças que desde cedo tenham o transtorno do autismo. E são perguntas simples que um médico, ao fazer, até mesmo um professor, ao fazer a criança, consegue identificar os problemas desse transtorno. E eu tenho convicção de que a gente vai avançar muito. Esse é um pleito da Sociedade Amazonense de Pediatria e também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vereador Joelson, essa é uma contribuição que essa casa, com certeza, haverá de dar para as famílias que convivem com o drama do autismo. Tenho dito. Na discussão, o vereador Chico Preto. Senhor presidente, eu votarei favorável para que o parecer da comissão tramite as comissões seguintes, por entender que o tema ele tem relevância. Mas já que o parecer é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, eu preciso abordar, senhor presidente, que, mais uma vez, fica claro que se tem um comportamento um tanto quanto seletivo na Comissão de Constituição e Justiça. Isso cria uma obrigação para a Prefeitura Municipal de Manaus, fato. Eu não sou contra. Porém, quando outros projetos que também criavam alguma obrigação para a Prefeitura Municipal de Manaus não tiveram essa benevolência. Eles são subitamente torados na comissão. Eles são derrubados na comissão, sob o argumento de que o artigo 59 não permite ao vereador criar uma obrigação para a Prefeitura Municipal de Manaus. Onde que eu quero chegar? A Comissão de Constituição e Justiça, ela não pode, não deve, na minha opinião, preocupar-se com qual será o posicionamento do prefeito, se vai ser de sanção ou de veto. Isso cabe ao prefeito. Mas a Comissão de Constituição e Justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, vereador Gilmar. Não pode, não dá. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Então, eu vou votar favorável porque acredito que a Comissão de Justiça precisa rever o seu olhar com relação a essa questão do artigo 59. Ou vale para todo mundo ou não vai valer mais para ninguém. Então, não valeu para o vereador Elias. Perfeito. O prefeito Arthur, ao final, vai se posicionar. Agora, quando for projeto da vereadora Joana, do vereador Chico, do vereador Marcelo Serafim, daqueles que não estão alinhados politicamente com a Prefeitura Municipal de Manaus, que a Comissão de Constituição e Justiça também tenha o mesmo tratamento, sereno, deixa o processo passar. Vou dar um exemplo. Ano passado eu apresentei um projeto que cria a obrigação de devolução por parte das empresas do transporte coletivo das passagens que não são utilizadas. As passagens são compradas, vereador Everton, e chega ao final do ano, não são utilizadas, o cidadão tem o direito, isso está pacificado na legislação, melhor, está pacificado na jurisprudência dos tribunais desse país, e a Câmara, através da Comissão de Justiça, disse, não, que eu não posso criar essa obrigação para as empresas do transporte coletivo, não é nem para a Prefeitura. Então, tem dois pesos e duas medidas. Então, eu não posso aceitar, não quero aceitar, e quero defender que isso valha para todos os vereadores, não é só para mim não, mas também que não pode valer só para o Elias, tem que valer para todo mundo. Quando o vereador apresentar projetos que criem algum tipo de obrigação, que se tenha a mesma benevolência, o mesmo olhar que a Comissão de Constituição e Justiça teve para permitir que o projeto do vereador Elias possa chegar às comissões seguintes e cumprir o seu papel. Quem sabe virar uma lei garantindo o direito. Eu voto favorável, senhor presidente. Em votação, os vereadores que aprovam a discussão.
Discussão, vereador Plínio Valério. O vereador Chico Preto ele acha que tem 2 pesos, 2 medidas na Comissão de Justiça. Ele é um frequentador assíduo da comissão, eu sou lá um dos membros, e, vereador Chico, não é bem assim, sempre a gente perde, eu perco lá, normalmente a minha votação eu perco, mas eu não posso atribuir 2 pesos, 2 medidas, é porque é democracia. Eu sou quase que sempre voto vencido lá, mas me quedo à vontade da maioria, presidente Felipe. Então, eu não acredito, viu, vereador Chico Preto, que haja na Comissão de Justiça 2 pesos e 2 medidas. Não acredito nisso, sinceramente não acredito. Embora eu de vez em quando, seja derrotado. Eu quero aqui, em nome da Comissão de Justiça, dizer de forma taxativa que não existe 2 pesos e 2 medidas. Existem perdas na votação, que a gente sempre, eu sou minoria também, assim como o vereador Chico Preto, acaba perdendo. Senhor vereador Gilmar Nascimento. Senhor presidente, eu quero só discutir também, acho que aproveitar o momento do pronunciamento do vereador Marco Antônio Chico Preto e dizer que eu tenho plena confiança na Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço parte também dessa base alinhada com o município no sentido de buscar o melhor. Mas eu acredito que essa manifestação do vereador Chico Preto é no sentido da gente debater mais da CCJ. Afinal de contas, são 7. Eu conversei com o vereador presidente, vereador Joelson Silva, sobre um projeto de minha autoria, que ele cria uma política de fomento para a criação do polo dos esportes radicais na cidade de Manaus. E não cria nenhuma obrigação, pelo contrário, teve parecer da Procuradoria favorável, teve parecer do relator favorável, teve parecer do relator de vista favorável, e de repente a CCJ votou contrário, não estava sendo presidida pelo vereador Joelson. Então a gente precisa, não é direito legislativo do autor, mas do fato, a gente tem que olhar a questão. Senão a gente vota contrário na CCJ as matérias e faz com que ela não chegue no plenário e a bandeira que o vereador luta, ela morre lá atrás. A gente precisa debater, tem como fazer emenda, tem como salvar o projeto, afinal de contas são ideias importantes para mudar a cidade de Manaus. Então, a minha manifestação aqui é no sentido de nós discutirmos mais, e mais entendendo que há uma soberania do plenário nas discussões. E a CCJ comete erro, como também as outras comissões cometem erro, como o próprio plenário pode cometer erro, como o executivo pode cometer erro, a Procuradoria do município comete erro quando veta algumas matérias. Mas a casa, o plenário, a Câmara é a última trincheira, representa o povo quando volta para a gente debater. Então, a gente debata mais, que a gente tenha mais essa questão de debater mais na CCJ, porque ela vê constitucionalidade, legalidade, mas ela não é o Supremo Tribunal Federal. Ela não pode matar as matérias, ela tem que salvar as matérias, para que o plenário e 41 vereadores possam discutir de forma mais ampla. É isso que a gente pleiteia aqui, é a minha preocupação. Tenho uma relação e um carinho, uma admiração grande pelo vereador Joelson, que é um líder, uma pessoa que conversa, uma pessoa que busca conciliar, alinhar, para que a gente consiga avançar. Mas me preocupa quando a gente vê realmente uma matéria que, na minha concepção, que falou do projeto do vereador Elias, na minha concepção não cria. Mas se a gente, toda vez criar esse argumento de criou obrigação para o município, a lei cria obrigação. Não façamos mais nenhuma lei, porque toda lei ela é uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, mata o legislativo, acaba com o processo legislativo da casa. Então, a minha preocupação é nesse sentido. CCJ, coloca os projetos para frente, vamos discutir mais, democratizar as decisões. Obrigado, presidente. Na discussão, vereador Raulzinho, nós estamos discutindo o parecer da segunda comissão. Só ressaltando que, primeiramente, quero parabenizar o projeto do nobre vereador Elias Emanuel, né, que com certeza vai ter a maioria dos votos desta casa e nenhum voto contrário. Segunda, quero dizer que eu mesmo já tive projetos, sou da base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, e já tive projetos que não passaram pela CCJ.
né, e nem por isso achei que a CCJ estava agindo com algum tipo de injustiça. Né? Agora mesmo, quarta-feira, vou até a CCJ defender o projeto de seguro anticorrupção, que teve um parecer contrário, mas o CCJ existe para isso, para a gente discutir e levar o nosso posicionamento para que possa vir para votação. Né? E vou fazer questão de estar nessa reunião, porque acredito nos meus posicionamentos, eu creio que é isso. Gilmar frisou muito isso, discutir, participar. Né? E eu vou procurar participar mais da CCJ para mim aprender e para mim também ter os meus posicionamentos na CCJ, apesar de não fazer parte. Né? Mas acredito muito no potencial do vereador Joelso, no potencial do vereador Marcelo Alexandre, porque sempre eles se recorrem até a Procuradoria da Casa. Né? Mas nem sempre a Procuradoria da Casa também pode estar certa. Né? Nem sempre. Há discussões. Por isso que existe o parlamento, vereador presidente, para discutir os projetos. Tenho dito. Em discussão, vereador líder Joelso. Senhor presidente, é a prova de que o direito não é 2 mais 2 são 4. Né? Tem entendimento diferente, é evidente que o vereador Gilmar colocou, é verdade. Mas sobre a questão de debater e tudo, mas há bastante debate sobre as questões que nós analisamos na CCJ, vereador Gilmar. E, às vezes, existe entendimentos diferentes. E, muitas vezes, nós votamos projetos lá 4-3. Nós somos 7 e votamos 4-3. Ou favorável a um parecer ou contrário. Então, é evidente que sempre vai levantar algumas discussões no que diz respeito à discussão de projetos. Né? Porque, com o passar do tempo, inclusive, ficou mais aguçada a questão dos vereadores, né, que passaram a entender melhor esse processo legislativo no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça e passaram a opinar mais, inclusive levantando ainda mais debates sobre os projetos. A CCJ tem tentado cumprir seu papel, analisando com imparcialidade todos os projetos dos colegas nessa casa, tenho dito. Em votação, os que aprovam como estão, aprovado vai a terceira comissão. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 102/2018, de autoria do vereador Dallas Filho, que institui o Dia do Músico no município de Manaus. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam, pelo menos como estão, aprovado, vai à terceira comissão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de resolução número 004/2018, de autoria do vereador Joelson Silva, que institui o prêmio Advocacia Cidadã e dá outras providências, senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam, como estão, aprovado, vai à terceira comissão na forma da lei. Parecer favorável, vereador Cláudio Proença não se encontra em plenário, o projeto não está em deliberação. Próximo projeto. Encerrou a pauta. Tem moções, indicações? Moções, senhor presidente, indicações. Então, nós não temos pedido de preferência, nós vamos formar as moções, indicações. Eu tenho apenas 5 requerimentos na mesa para ser apreciado. 3. Os vereadores que não estão ausentes, que não estão em plenário, obviamente, eu não coloco os mesmos para apreciar. Vamos para as moções e indicações. Pauta de indicações e moções, dia 30/7/2018. Para conhecimento dos vereadores, as seguintes proposições. Indicações 196 a 200, 213 a 219 e 222, senhor presidente. Indicações, todas elas deferidas pela mesa. Moções. Moções número 093 a 096, senhor presidente. Os que aprovam como estão, aprovados. Todas indicações e moções seguem ao Departamento de Registro Parlamentar para devidas providências. Vamos para os requerimentos. Requerimento. Gabinete do vereador Rosivaldo Cordovil. Não está. Gabinete do vereador professor François requer ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON Amazonas, providências necessárias dessa fundação, justificativas referente ao quantitativo de reclamações
quanto aos cortes de energia elétrica na cidade de Manaus, por zona, bairro e tempo médio de ocorrência, senhor presidente? O órgão é um órgão estadual. Poderia ser o PROCON municipal, vereador? Vamos só que isso na redação, onde está escrito PROCON estadual, para que possa ser PROCON municipal. Já fica logo corrigido aqui pela mesa, na redação é PROCON municipal. Em votação, os que aprovam, os como estão aprovados. Senhor secretário. Gabinete do vereador professor François requer, na forma do regimento interno da CMM, realização de audiência pública na 14ª Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia, para tratar sobre novos materiais e processos amigáveis ao meio ambiente, senhor presidente. Em discussão e votação, os que aprovam, os que estão aprovados. Restou apenas 3 requerimentos na mesa, mas os nossos vereadores não se encontram presentes em plenário. Senhores vereadores, eu peço, nós estamos finalizando já o processo de cadastramento biométrico dos vereadores, Vossas Excelências, para darmos continuidade ao Câmara Digital. Então, peço aos vereadores que ainda não fizeram, que possam fazer aqui na sala de imprensa. 85% dos vereadores já assim o fizeram. Eu sei que é um processo um pouco lento, mas, uma vez feito, nós vamos passar 2 anos e meio aí, sem nenhum problema e dando celeridade nos trâmites da nossa casa. Lembrando que nós aprovamos em lei o projeto de resolução da mesa que cria o Câmara Digital. Então, peço a Vossas Excelências que possam assim o fazer. Nossa sessão está encerrada, convocando Vossa Excelência para amanhã na hora regimental.